Sejam bem-vindos a mais um Petcast. Meu nome é João Caetano. Eu sou o Igor. E estamos com o professor Didier para mais uma entrevista. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar conversando com vocês nesse Petcast. Então, professor, você pode contar para a gente mais um pouquinho assim do que você trabalha, das suas pesquisas aqui na Unesp? Sim, atualmente eu sou pesquisador lá no Centro de Estudos Ambientais. A carreira de pesquisador dentro da Unesp ela é um pouco diferente da carreira de docência. Eu me dedico muito mais à pós-graduação do que à graduação propriamente dita. E eu trabalho hoje com aplicações ou hidrologia isotópica. O meu tema é água, independentemente do compartimento. Água atmosférica, água superficial e água subterrânea. Basicamente usando traçadores isotópicos ou químicos para entender a movimentação dessa água dentro de um contexto quase planetário, né? Isso, que bom. Você pode contar um pouco mais como foi sua jornada acadêmica? Bom, eu sou geólogo formado aqui em Rio Claro em 1987. Comecei trabalhando com perfuração de poços em São Paulo. Trabalhei durante praticamente 15 anos com isso, alguns períodos de consultoria no meio do caminho. E em 2002 eu voltei para Rio Claro para fazer meu doutorado com o professor Chang. Nessa época eu trabalhava basicamente com hidrogeologia, que era aquilo que eu tinha como formação profissional, né? E minha tese de doutorado foi uma análise hidroquímica e isotópica do sistema aquífero Guarani. Naquele momento que eu terminei, teve um grande projeto, isso me possibilitou uma inserção continental e até internacional, porque eu participei do projeto. Isso facilitou muito o meu desenvolvimento acadêmico dentro da Unesp. Saindo um pouco dessa parte de hidrogeologia, apareceram os isótopos estáveis na minha vida e os isótopos radioativos de datação de água subterrânea e isso se tornou um pouco o meu tema de pesquisa principal, né? Hoje eu oriento gente que trabalha com compreensão de processos atmosféricos, gente que trabalha com compreensão da movimentação de água subterrânea, água superficial, interação água superficial, água subterrânea, reflexos do clima sobre os recursos hídricos, né? Professor, eu queria tirar uma dúvida para um geólogo que pensa em seguir essa área de mercado da hidrogeologia. Como que seria essa área? Por exemplo, na mineração a gente tem coisas mais afastadas, assim. Tem a possibilidade de a gente trabalhar na cidade? Tem bastante emprego? Existe uma demanda muito grande pela perfuração de poços, porque existe uma demanda por água, as cidades estão crescendo bastante, e existe a possibilidade de você trabalhar com água subterrânea e mineração também, porque boa parte das minerações tem problemas com o rebaixamento dos lençóis. Então, a Vale do Rio Doce, por exemplo, tem inúmeros profissionais que atuam nessa parte, tanto de perfuração dos poços, quanto também na parte de modelagem hidrogeológica, para avaliar as respostas no tempo de como o avanço da cava funciona e quanto eles têm que rebaixar o lençol. Então, existe um bom mercado de trabalho. A notícia triste é que, como todo mercado de trabalho, ele é explorador, né? Ele paga mal e exige muito. Então, comentando um pouco mais sobre essa experiência no mercado de trabalho, você comentou das consultorias e agora a vida acadêmica. Você gostaria de pontuar alguma diferença mais marcante? Eu, assim, não reclamando de tudo que eu fiz na vida, eu acho que ter ido trabalhar e ter acompanhado obra foi muito importante para o meu desenvolvimento pessoal, ter convivido com pessoas de diferentes níveis sociais e também ter trabalhado em regiões do país onde a água é importante, como o Nordeste, a região semiárida. Isso marcou muito pessoalmente, me construiu pessoalmente. E também me deu uma abertura dentro dos órgãos públicos e das empresas para conseguir dados para fazer a minha pesquisa. Então, a grande questão é que muitas vezes no mercado de trabalho você não consegue defender a sua opinião. A opinião é da empresa. Na academia, eu tenho muito mais liberdade para fazer o que eu quero, da maneira com a qual eu quero,
e dar a resposta que eu acho que cientificamente é a resposta mais adequada para o problema que a gente está estudando, né? Eu não tenho um direcionamento ou uma tutoria, um viés, exatamente. Aqui na Unesp a gente tem o LEBAC, né, que trabalha bastante com isso. Para os alunos assim, da graduação que têm interesse em ir atrás de hidrogeologia, essas coisas, como funciona para estudar melhor? Bom, o professor Chang tem um grupo consolidado, eu venho desse grupo. Ele está diretamente vinculado ao curso de Geologia, porque ele é professor do curso de Geologia, tem uma estrutura fantástica. Ele trabalha nessa questão de hidrogeologia muito mais na parte de remediação e investigação de áreas contaminadas. Então esse é um outro aspecto da hidrogeologia que contrata muitas pessoas. Eu acho que é a parte onde o conhecimento geológico é muito mais bem aproveitado, porque existe um acoplamento entre rocha e fluido. Tem o meu grupo, o LARIA, que é um grupo pequeno, não se compara ao grupo do professor Chang, que trabalha com essas questões muito mais de traçadores e um pouco mais filosóficas. Eu não gosto muito de trabalhar com áreas contaminadas. Então essas são as duas grandes possibilidades aqui na Unesp. Além disso, existe sempre a possibilidade de trabalhar com outros grupos que trabalham, por exemplo, a geofísica tem uma aplicação muito grande com a hidrogeologia. A parte de caracterização de reservatório de petróleo, geoquímica, diagênese de rochas sedimentares, tem muito a ver com hidrogeologia. Então, independentemente do que você escolher, mesmo que você não trabalhe diretamente com isso, existem outras possibilidades de ganhos de conhecimento trabalhando em outras áreas. Geofísica, petrografia, diagênese, geoquímica, que tem uma ligação muito grande com essa questão de águas subterrâneas. Já que a gente já comentou um pouco, né, passou um pouco por cima do que poderia abraçar a hidrogeologia, você pode contextualizar de uma forma um pouco simples, até enxuta, né? Sendo muito reducional, o que é hidrogeologia para você? O que é hidrogeologia? Alguns dizem que os hidrogeólogos, eu vou me estender, são como os ortopedistas na medicina, são os picaretas. É o cara que não serve para nada, ele vai trabalhar com hidrogeologia. Eu não concordo com isso porque, como eu falei, para você ser um bom hidrogeólogo, você tem que ter vários conhecimentos, que vêm junto com a sua formação de geólogo. Então não tem nada de geologia em hidrogeologia. Talvez não tenha algumas questões fundamentais que as pessoas enxergam como importantes na hidrogeologia, questão de mineralização, processos metamórficos de alto, baixo grau. Você precisa conhecer isso para conhecer a rocha. O que é a hidrogeologia? É entender o arcabouço geológico e o seu reservatório e como a água vai se movimentar dentro dele. Para quê? Para você fazer obras de captação, para atender a população, para você entender a inter-relação entre o meio físico, água, com o meio biótico. Então tem toda uma questão dos serviços ecossistêmicos da água subterrânea dentro desse contexto de ciclo hidrogeológico, hidrológico que precisa ser avaliado. Tem uma questão de geoquímica, por conta de contaminação e de qualidade de água, porque essa água vai ser consumida pela população. E tem uma outra coisa que eu acho assim, isso vem muito com o tempo, com a experiência, que é a questão de você poder vir a mediar conflitos. Boa parte das guerras do mundo hoje não são porque eu não gosto de você ou não, é porque a sua água também é a minha água e eu preciso saber partilhar ela. Isso também é um aspecto que a gente não vê no curso de geologia, mas que é algo bastante importante. Além, só para finalizar, as mudanças climáticas. Perfeito. Abraçando um pouco todas essas ideias, seja no abastecimento de uma cidade, seja na resolução de conflitos, como que você vê a gestão do recurso hídrico no Brasil e no estado de São Paulo? Eu acho que a gente teve grandes avanços com toda a legislação existente. Existe um certo controle, que não é o melhor, mas é o possível.
dentro da situação atual. Eu acho que o problema não é um problema do Estado, mas muito mais é do indivíduo, como ele enxerga viver em sociedade sem querer levar vantagem. Então, eu acho que esse é uma coisa que precisa ser, não botar toda a responsabilidade no Estado, mas sim entender que o indivíduo tem uma parcela de culpa. O indivíduo, eu falo CPF e CNPJ, né? Tem uma parcela de culpa, uma parcela de responsabilidade que ele precisa se apropriar disso. A gente tem uma série de lacunas. A gente não tem bancos de dados organizados e acessíveis. Basicamente, quem trabalha com hidrogeologia hoje sabe que o principal problema é conseguir as informações. Elas existem, estão dispersas e a cada projeto você sai juntando isso. Não existe uma homogeneização da qualidade da informação. Então, acho que fazer gestão sem conhecer não é uma coisa impossível. Não existe como você fazer gestão sem conhecer o que você está gerenciando. E também tem toda uma questão que eu acho que essa é uma pressão dos governos de plantão, não do Estado, dos governos de plantão, que são coisas bem distintas, né? Sobre essa questão de desenvolvimento a qualquer custo. E esse preço as águas vão pagar. Em algum momento a sociedade vai ter esse problema. Muito bom ouvir isso de um pesquisador. Mas resgatando um pouco mais, né, que você comentou antes que a função do pesquisador ele se dedica muito mais à pós-graduação do que à graduação. Você está como Eu sou coordenador do programa de pós-graduação em Geociências, estou coordenador do programa de pós-graduação em Geociências e Meio Ambiente. Você gostaria de comentar um pouco mais sobre quais são os grupos de pesquisa, como que eles funcionam? O programa hoje, ele tem 5 linhas de pesquisa. Uma linha de evolução crustal, que mexe com a geologia no popular da rocha dura, evolução de bacias. E tem três linhas que trabalham um pouco com a gestão do território. Então, a gente tem uma linha de recursos hídricos, minerais e energéticos. Ela tem alguma coisa a ver com gestão do território, mas não. Processos, geologia do quaternário e processos exógenos, isso tem a ver com paisagem. E tem uma que chama exatamente gestão do meio físico. Atualmente, o programa conta com 26 docentes. A gente é nota 5 na CAPES, o que significa que a gente é um programa de excelência, as notas vão de 3 a 7. Está finalizando um ciclo de avaliação esse ano, a gente está finalizando a entrega dos produtos para a gente ser avaliado. E eu acredito, eu espero que a gente consiga ter uma melhoria e passar para a nota 6, que seria um programa de excelência já assumido. O que a gente tem em termos de pesquisa, basicamente depende das linhas de pesquisa desenvolvidas pelos docentes. Desse corpo docente, uns 60% estão nas linhas voltadas ao meio físico e uns 40% nas linhas de geologia mais clássica. Isso tem, assim, para mim, tem uma importância muito grande porque a gente carrega no nome meio ambiente. E meio ambiente não é só a parte de fauna, flora, não. Acho que meio ambiente é entender o contexto do nosso planeta. Eu sempre brinco que quando a gente fala de geociências, a gente também fala de geologia, mas a gente não fala só de geologia. Então, se a gente é geociências e meio ambiente, a gente tem que ter muito claro que é um programa que tem... as linhas de pesquisa, elas são bastante flexíveis, e tem que atender essa questão geocientífica e também tem que atender as demandas da sociedade. A gente não pode ficar encastelado nesse mundinho nosso fazendo só aquilo que a gente... isso daqui é bonito, tá bom. Mas isso é importante para a sociedade? Então, eu acho que esse é o nosso papel hoje, né? Uma coisa que a gente tem buscado muito é que os alunos... os discentes que saem do programa, tanto de mestrado quanto de doutorado, têm uma inserção social importante, seja na iniciativa privada, seja na vida acadêmica, seja nos órgãos de gestão. Eu acho que a gente tem obtido êxito nesse sentido. Eu queria fazer uma pergunta. Você falou que a gente faz muita pesquisa voltada para a sociedade, né? Eu queria saber como você enxerga essa divulgação da pesquisa que é feita aqui
para a sociedade? Porque esse é o grande problema. Eu acho que esse é um gargalo, ainda que a gente internamente enxergue a importância de um estudo, independentemente se ele é de caracterização de um terreno arqueano ou alguma coisa relacionada a uma contaminação, por exemplo, partindo dos extremos, a gente consegue internamente enxergar a importância disso para a sociedade. Eu acho que a grande questão é a divulgação disso para fora, porque a gente é cobrado para fazer ciência. Então a ciência tem os canais de divulgação dela. A gente precisa mudar o nosso repertório, o nosso vocabulário para falar com as pessoas. Hoje a gente tem vários mecanismos para isso. Isso daqui é um mecanismo de comunicação científica muito importante. A gente tem as redes sociais que podem ajudar a isso, mas eu acho que o mais importante é a gente começar a pensar na produção de textos que possam ser lidos pela população. Eu lembro de ter lido um livro, um livro sobre pesquisadores do final do século XIX, começo do século XX, de água, e a pessoa que escreveu o livro, uma mulher, ela colocou no prefácio da edição, né, na introdução desse livro, que a ciência comunica muito mal. Quando a gente pensa no século XIX, ou no final do século XIX, os grandes cientistas eram grandes best-sellers. Se a gente pensar Charles Darwin com a Origem das Espécies, Charles Lyell com Principles of Geology, eles eram vendedores, eram booksellers. Eles vendiam livro pra caramba. Por quê? Porque eles comunicavam ciência de uma maneira que a população podia compreender. Guardo as proporções. No final do século XIX, muita gente era completamente analfabeta. Eu acho que o que a gente não tem hoje é essa capacidade de explicar o que a gente está fazendo de uma maneira... Então, um pouco mais nesse contexto de... Poxa, no século XIX. No século XIX, você não acha que a fronteira da ciência estava muito mais próxima? Hoje, ou comparativamente hoje, por mais que a gente tenha mudado os índices de educação absurdamente, a ciência está um pouco mais distante da população. Hoje, Então, na sua perspectiva, antes e hoje? Olha, eu acho que hoje ela está mais perto, porque existem muitos problemas, mas ela está mais perto em instantes, ela não está mais perto constantemente. Então você tem instantes em que a ciência é demandada e aí você ganha palco. Uhum. O cientista ganha palco para falar. Quando o problema não é demandado pela sociedade, o cientista não tem palco. Uhum. Então, assim, vamos citar um exemplo, acho que o exemplo clássico que a gente teve recentemente é a questão da pandemia. Quanto se falou de vacina, de mensageiro RNA, de laboratórios de fake, de pesquisas que não valiam nada, de cloroquina, etc. Se discutiu muita ciência naquele momento. Então, muita gente que fazia um pouco de divulgação científica ganhou palco. A gente viu a Pasteur, tem uma farmacêutica, uma médica, um jornalista. Então, essas pessoas ganharam evidência e a ciência esteve em evidência, porque ela foi demandada. Recentemente eu passei um pouco por esse processo, porque a questão dos recursos hídricos houve uma demanda social, a sociedade entendeu que era importante. Então, eu acho que a grande questão, o que diferencia hoje e no passado, eu acho que é isso, que a gente vive muito instantaneamente. As coisas aconteciam muito mais lentamente, então você tinha uma duração da discussão muito maior. Hoje, o assunto de hoje, ele pode ser o assunto de amanhã, mas com certeza ele não vai ser o assunto de depois de amanhã. Essa dinamicidade, às vezes, é assustadora. complexa. É assustadora e eu acho interessante a gente comparar gerações, por exemplo. Quando a gente fazia mapa geológico, então o nosso trabalho de formatura era o mapeamento geológico. Escolhia uma área, a gente tinha um dinheiro que vinha de um órgão financiador, normalmente aqui dentro do estado, e a gente ia fazer o mapeamento. Bom,
a gente fazia um mapa, que levava 3 meses para ser construído, porque ele era desenhado à mão. Caraca. Não tinha computador. Não, com certeza. Então você tinha muito mais tempo de refletir. Não sei se o mapa era melhor, eu não tenho capacidade de julgar se o mapa era melhor ou não, porque já não faz parte da minha vida. Talvez perguntar para o pessoal que faz os mapeamentos, por exemplo, sedimentares, hoje, se os mapas daquela época eram melhores do que ou mais consistentes do que os mapas que são hoje gerados com softwares e com um pouco de inteligência artificial. Agora isso também é possível. Então, a gente tinha tempo de refletir. Você passava, sei lá, a gente tinha que pintar o mapa com um lápis de cor, né? Não tinha nada aqui, ó, preenche esse espaço aqui de amarelo, tá? Não, tinha que pintar. Aí você ficava pensando assim, você olhava, você botava foto aqui, seu produto de campo, falava, putz, será que esse contato passa aqui? Realmente passa aqui? Será que não é um pouquinho para cá, um pouquinho para lá? Olhava a foto de novo. Então, acho que você tinha um tempo de processamento muito mais lento. Você não era demandado para fazer 85 coisas ao mesmo tempo. Você fazia uma coisa só. Acho que isso é um movimento que talvez a gente tenha que fazer como sociedade. Não só como geologia, mas como sociedade também. Opa, vamos tirar o pé porque senão a gente vai ficar louco, né? Então, essa necessidade sobre a reflexão do conteúdo produzido, você acha que está sendo demandada na pesquisa hoje em dia? Não. A gente produz muito porque a gente é demandado para produzir muito. Se a gente pensar, se eu não me engano, eles estão falando que por ano são mais ou menos entre 700 mil e 1 milhão de artigos. Nossa. Publicados. Pensa que a China tem... Então a questão está sendo mais a quantidade do que a qualidade deles? Eu acho que sim. Primeiro que ninguém tem tempo de ler tudo que é produzido. Não existe. Então eu acho que tem muita repetição, tem muito estudo que ele acrescenta alguma coisa para um aspecto local, mas do ponto de vista de valor mesmo, é bastante questionável. Tem muita ciência feita sem dados, tem um mercado editorial que é extremamente canibal. Eu recebo e-mail todo dia. Se você tiver um artigo pronto, submete até hoje no final da tarde que a gente publica de graça. Sabe? Isso existe. Então isso gera muita coisa bastante estranha. Recentemente saiu uma notícia nos jornais de um pesquisador espanhol que publicou num ano 180 artigos. Isso dá um artigo a cada 2 dias. É impossível. Isso é impossível. Então eu acho que a gente tem que se questionar em relação a isso. A nossa sorte é que aqui dentro do campus de Rio Claro, das pessoas que estão trabalhando no programa de pós-graduação em Geociências, a gente tem muita coisa boa e muita coisa de valor. Não existe essa ganância ou essa loucura de publicar mais ou não. As pessoas têm consciência do que é fazer ciência de maneira correta. Né? Porque dessa forma até dá uma descredibilidade para Exatamente, ciência, né? exatamente. Essa quantidade de conteúdo que vai saindo assim, você nem sabe o que é útil e o que não é. Não, daqui a pouco a gente vai ter a ciência do TikTok, né? Em 15 segundos, fale o que você fez. Eu não duvido, porque cada vez mais a sociedade está demandando isso. E isso é perigoso. Eu acho que a gente tem que voltar um pouco atrás e falar, olha, será que isso está certo? A discussão sobre o processo ético, né? O processo ético, o tempo que a gente perde para fazer as coisas e a quantidade de coisas que a gente faz ao mesmo tempo, deixando muitas vezes de lado aspectos da vida pessoal da gente. Sim. Comentando um pouco mais sobre o que você falou da qualidade da pesquisa do Instituto, você gostaria de comentar um pouco mais sobre o nosso projeto aqui do PET, entrevistando a pós-graduação? Quais são suas expectativas? Olha, eu acho que chamar as pessoas que que convivem com vocês, alunos, para conversar um pouco sobre o que a gente tem dentro da cabeça, não é só vento, né? Às vezes tem algumas ideias boas, é uma maneira que a gente tem de aproximar as gerações.
Eu acho que isso é um grande ganho. E também eu entendo que muitas vezes a gente não conhece a gente. Internamente, todos são um pouco desconhecidos. Ter feito essa coordenação foi importante porque eu consegui ter essa visão de conjunto. Então, muitas vezes você não sabe o que o seu colega está fazendo e você não sabe o que um outro professor, que não é aquele com quem você está trabalhando, está fazendo. E pode ser algo interessante que pode, em algum momento, conversar lá na frente. Eu acho que o papel do PetCast é exatamente isso, é mostrar o que está sendo feito dentro do Departamento de Geologia, do Departamento de Engenharia Ambiental também, da matemática, da física, da ecologia, da biologia, acho que vocês têm que chamar todo mundo, exatamente para mostrar a diversidade que existe e como é que a gente pode, todo mundo, construir alguma coisa que seja transversal, né? Voltando naquele assunto, né, uma forma de aproximar a sociedade do que a gente produz aqui dentro. Também, com certeza. Também eu acho que sim. No nosso quintal, né? Não, sim, é importante, porque às vezes você passa pelo seu quintal e você não vê que aquela árvore está crescendo. Por quê? Porque faltou uma luz para iluminar, e você está vendo ela só na sombra. Então eu acho que esse papel é importante. Sim, então fica esse spoiler aí, próximos episódios, trazendo o pessoal da pós. Eu acho que sim. Não só da pós, eu acho que existe um grupo de geólogos que foi criado que tem interesse em conversar com vocês. Porque por que a gente está aqui? Eu não estou aqui porque eu gosto ou eu acho que a minha ciência ou a minha pesquisa é a coisa mais importante do mundo. Não. A gente está aqui, e os mais velhos estão aqui, independente de onde eles estão trabalhando, para deixar uma mensagem para vocês e para trazer vocês para a realidade do mundo, né? A universidade é muito bom ser aluno, se eu pudesse, viveria disso até hoje, né? Mas existe um mundo lá fora e a gente conta com vocês para nos substituírem. Então vocês são um pouco daquilo que a gente vai deixar. A nossa contribuição para a sociedade, como professor e como pesquisador, são os alunos. E o pessoal do mercado de trabalho que está fora, eles estão enxergando vocês exatamente com esse olhar. Olha, tem aqui um potencial candidato para vir trabalhar na minha empresa ou na empresa na qual eu trabalho, para fazer um trabalho bem feito. Então, eu acho que essa ideia do PetCast é talvez trazer essas pessoas que estão no mercado de trabalho, que têm posições importantes, para conversar com vocês sobre as perspectivas fora desse mundo acadêmico, né? Que eu tive essa experiência, eu prefiro estar aqui, mas é importante também para vocês, né? Sim, tem espaço para todo mundo. Tem. A gente fica muito feliz de ter a possibilidade de ser essa ponte. A gente agradece a oportunidade de estar podendo divulgar a pós-graduação. E a gente gostaria agora que você pudesse deixar alguma mensagem, talvez, para os alunos que vão estar vendo, para os próximos convidados. O que você gostaria de dizer? Olha, eu acho que a primeira coisa, a nossa profissão é a mais linda do mundo, né? Porque a gente mexe com uma estrutura que, para mim, tem vida. Acho que a teoria Gaia, ela vem um pouco nisso, né? E eu sempre falo, toda vez que eu dou aula para o pessoal do primeiro ano, eu sempre falo o seguinte: não se apaixone por uma única coisa na geologia. Tenham várias experiências. Conversem com bastante gente. Primeiro porque as coisas são interligadas. Você precisa de um conhecimento para atuar em outra área. Não fechem essa porta, porque isso vai abrir a cabeça de vocês para enxergar o mundo de uma outra forma. Acho que observar também é muito importante, sejam atentos nas observações, tenha sempre o olhar atento para o que está acontecendo à sua volta quando você estiver no campo. Pequenas coisas podem resolver grandes problemas. Muito obrigado, professor. Eu agradeço. E esse foi mais um PetCast. E a gente termina por aqui. Fiquem ligados nos próximos episódios, assistam os antigos e aguardem. Os próximos convidados serão os alunos da pós-graduação. Muito obrigado. Tchau, tchau. Até mais.